Ô, Vinícius, agora somos nós então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com céu parcialmente nublado, sujeito a pancadas de chuva no decorrer do período. A previsão é de chuva aqui na nossa região, pancadas, né, como aconteceu ontem, por exemplo. A temperatura agora é de 27 graus, a máxima chega a 28, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 55%. São Gonçalo do Abaeté e Coromandel com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram na tela da sua televisão. E você aqui através do nosso WhatsApp, você fala diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário, pode participar do quadro Você é o Repórter. E para quem participar, amanhã tem sorteio, uma cesta com produtos Copatos, um café Semil e uma hidratação facial lá da Magras. Participe aí pelo nosso WhatsApp 999474515. Confira agora os destaques do programa desta quinta-feira. Na tela. Casos de dengue continuam subindo em Patos de Minas. Após ataque contra crianças em creche de Blumenau, o prefeito de Patos de Minas pretende aumentar a segurança nas escolas. 10ª região da Polícia Militar tem no comando uma mulher pela primeira vez. E casa abandonada no bairro Nossa Senhora Aparecida gera transtornos. No quadro Nosso Consultório de hoje, nós vamos receber aqui o cardiologista Dr. Marco Antônio, que vem falar da atualidade na cardiologia e geriatria. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta que o Dr. Marco Antônio responde para você. E ao vivo também, nós vamos falar hoje de reforma tributária. O deputado federal Reginaldo Lopes, que coordena o grupo de trabalho sobre a reforma tributária, vai conversar conosco e também com o segmento comercial e tributarista de Patos de Minas no nosso programa desta tarde. Então você fica aí porque tem assunto aí. Vai aumentar o seu imposto? Você que é lojista, você que é pagador de impostos, vai pagar com essa reforma tributária, você vai pagar mais imposto? Vai pagar menos impostos? Como é que fica a sua situação? Nós vamos falar principalmente disso com o deputado Reginaldo Lopes, que participa conosco hoje ao vivo aqui no nosso programa. Tá bom? Vamos lá com a dona Yandra. Yandra, boa tarde para você. Eu queria saber, em primeiro lugar, a respeito dessa operação Égide. Ontem nós falamos disso no nosso programa, ficamos inclusive de divulgar o resultado, mas não deu tempo. A gente sabe que a apuração disso não é fácil, a gente gasta um tempinho a mais e fomos atropelados pelo tempo ontem e não conseguimos. Mas hoje nós queremos saber de você o resultado dessa operação desencadeada sob o comando aí do GAECO Patos de Minas. Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. É isso mesmo, a gente traz agora o resultado, que não tem nada diferente do que a gente anunciou aqui ontem, viu, Gui? A gente lembra que essa operação foi deflagrada ontem, a primeira fase da Égide, como você disse, a mando aí do GAECO, né, que é o grupo de atuação, pode vir aqui comigo, Vinícius, é o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, teve apoio aí, né, esse grupo tem várias frentes aí, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e aí tinha como objetivo investigar
e desarticular grupos criminosos especializados em roubos e furtos em agências bancárias, casas lotéricas e grandes empresas, bem como também a prática de tráfico de drogas. As investigações apontam que o grupo delitivo passou a atuar em vários municípios da região, como Patos de Minas, Lagamar, Cruzeiro da Fortaleza, dentre outros, e foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, todos aqui em Patos de Minas. As ações estavam em andamento naquele momento que a gente trouxe, por isso que a gente não trouxe mais informações, porque ainda tinha ações aí sendo realizadas, mas a gente tem informação que 65 policiais participaram da ação, 22 viaturas, um policial penal, um promotor de justiça, o escudo também pertencia aí a gente lembra que esse nome, Gui, o Edith, tem a ver com o escudo que pertencia à deusa Palas Atena na Grécia, é um símbolo de amparo e proteção dos indefesos aí, né? E aí, por isso, esse nome. O resultado, Gui, foi da mesma forma que a gente trouxe aqui ontem. Não teve, além desses mandados de busca e apreensão cumpridos, né, foram 20, a gente tem informação que foram 4 pessoas presas em flagrante, porque não tinha mandado de prisão, e aí foram apreendidos 33 quilos de drogas. Essa é o balanço aí da operação. Agora, Gui, mudando de assunto, ontem nós divulgamos aqui a triste notícia de um ataque em uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e 4 crianças mortas, 5 feridas. É uma situação que impacta, né, e choca. Trouxemos também informação de um possível ameaça e de uma possível ameaça de massacre na escola em Lagoa Formosa. Esse fato aconteceria no dia 12, segundo o que um estudante escreveu numa carteira lá da escola. E aí, diante de todas essas notícias negativas, da sensação de insegurança que os pais ficam, né, ao levar os seus filhos para as escolas, para as creches, o prefeito municipal de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, postou um vídeo ontem na rede social falando sobre isso. Vamos ver. Esse acontecimento de hoje lá em Blumenau, Santa Catarina, isso impactou demais todo mundo, e a gente que está como gestor tem uma responsabilidade grande, impacta a gente muito também, a gente fica bastante preocupado. A gente já tem uma preocupação natural com todos os setores, temos várias ações em andamento, inclusive na educação, visando a segurança dos alunos. Quero informar vocês que a gente está com processo em andamento para aquisição de câmeras, né, para vídeo monitoramento aí nas escolas municipais e nos centros municipais de educação infantil. E também já tínhamos a decisão tomada de contratar seguranças, o que vai acontecer, então anuncio isso para vocês, e também a aquisição de detectores de metal. Tudo isso já tinha sido resolvido, mas a gente está hoje desesperado para que isso aconteça rápido, né? Um acontecimento como esse, para a gente que é pai, para a gente que está nessa função de prefeito, a gente fica extremamente impactado e precisa resolver isso muito rápido, né? Resguardar as nossas crianças e nossos profissionais. Então, prestando contas para vocês, a gente vai fazer isso aí, detector de metal, os seguranças nas escolas e também a instalação de câmeras. E lógico que tudo isso demanda recursos, demanda um pouco de tempo, né, de burocracia, está em andamento aí quase tudo isso que eu falei, o que não está ainda vai ser implementado o mais rápido possível. E, enquanto isso, a gente vai deslocar, vai colocar toda a força de trabalho que a gente tiver em termos de rondantes da prefeitura para as escolas, pagar hora extra, fazer o que for possível aí para resguardar, cuidar das nossas crianças e nossos profissionais, tá bom? Pois é, Gui, a gente acompanhou então a fala do prefeito de Patos de Minas, também preocupado com essa situação aí, e indicando aí, sinalizando que começou com o secretário municipal de educação e que deve reforçar a segurança nas escolas. Sobre essa situação de detector de metal, houve inclusive uma iniciativa de um projeto do até então vereador aqui em Patos de Minas, teve a perda do mandato, o João Marra, mais voltado para a área de festas, né? Boates, casas noturnas, eventos, mas que são duas situações que precisam ser olhadas com certeza. Ainda sobre essa questão de segurança nas escolas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada Ludmila Falcão também se mobilizou. Ela apresentou 2 projetos de lei, ambos aí com propostas para melhoria na segurança e o ambiente também escolar. O projeto de lei, um dos projetos propõe que a rede pública
pública estadual de ensino conte com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades da comunidade escolar, e especialmente aí sobre os alunos por meio de equipes multiprofissionais aí de pessoas aí de diversas áreas. E o outro projeto prevê a adoção de medidas mais intensas de segurança, que é parecido com o que o Falcão falou aí, com mais instalação aí de câmeras e sensores de armas. E os dois projetos agora dependem da aprovação na ALMG, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente segue acompanhando essa situação, Gui, que tem deixado muitos pais preocupados. Eu vou falar sobre isso com você, Ayana, pelo seguinte, porque a gente não pode deixar a coisa tão simplista assim, sabe? Não é isso. O que resolve, na minha opinião, e o que eu tenho ouvido, principalmente de ontem para hoje, ouvi muitos especialistas falarem sobre esse assunto, os quais alguns deles eu concordo plenamente, não basta você botar um guarda na escola. Isso é apenas um item. E não é o principal. É preciso... Como é que um guarda ia detectar, inclusive, que aquele garoto lá de São Paulo ia fazer o que fez? É praticamente impossível. Mas é preciso de saber... A escola ter um departamento que vai cuidar disso, com psicólogo, com psiquiatra, seja lá como for. Uma escola que tem aí 1.000, 2.000, 3.000 alunos, ela precisa ter um aparato desse para cuidar dessas crianças que vão para ali estudar. Para cuidar da segurança dessas crianças. E aí... É preciso de quem entende desse assunto fazer um estudo bastante profundo para saber que tipo de política deve ser implementada ali para minimizar esse problema, porque solucionar definitivamente com o ser humano, enquanto ser humano, não é praticamente impossível. Você não sabe o que acontece dentro da cabeça de um ser humano. Você pode prever, pode antecipar, mas eliminar completamente é praticamente impossível. Em relação, pode deixar a Yandra aí comigo, em relação a essa questão aí do prefeito, que o prefeito falou aí, é uma bela oportunidade para ele criar em Patos de Minas a Guarda Municipal, a GCM. Então, é uma oportunidade belíssima, porque ele pode incluir as escolas, os bens públicos, para a gente não ter banheiro depedrado, essas coisas, as coisas públicas mais vigiadas, e um guarda treinado para prestar um serviço, por exemplo, na escola. Bacana isso. Agora, a gente não pode ficar só, sabe, nessa, apareceu lá e aí vem, fala, vem para a mídia, fala, se expõe. Então, não é só isso, é preciso botar a mão na massa e fazer coisa definitiva. Vai resolver isso rapidamente? Não vamos resolver isso rapidamente. Vai demandar tempo. Agora, uma grande caminhada começa com um primeiro passo. É preciso que esse passo seja dado. Vamos pôr um guarda. Beleza. Vai resolver? Não, mas vai ajudar. Vai trazer mais segurança, vai trazer mais a sensação de segurança acima de tudo. Então, é preciso que a gente dê esse primeiro passo. Primeiro é o seguinte, parabéns aí para o prefeito que tomou a iniciativa, né? Pelo menos botou a cara e falou, olha, eu estou aqui, vou tomar uma providência, preciso tomar, seja ela qual for, eu preciso tomar essa providência. Tomou uma providência. Ela é definitiva, ela é o bastante, é suficiente. Isso a gente vai ver, mas a atitude foi tomada. O que a gente não pode viver é sem atitude. Não, aconteceu para lá, nós não temos nada a ver com isso e tal. Veja o que aconteceu aqui perto de Lagoa Formosa. A cidade está em polvorosa, né? Então é preciso que a nossa autoridade tome realmente providência, seja ela qual for. Porque você toma uma agora que ela não dá certo, você toma outra ali na frente e vai tomando providência e vai mexendo em torno do assunto, do problema, até que surja ali na frente uma solução. Né? Tá certo, dona Yandra? É isso mesmo, Gui. Então tá bom. Obrigado por concordar. Né? Eu falei, você tem pai nem mãe. Né? Tá certo, né? É isso mesmo. Então, mas tá certo. Vamos encerrar o assunto. Tá certo, dona Yandra? Você volta daqui a pouco. Concordo com as suas palavras. Então tá, você volta daqui a pouco. Tá na hora de falar aqui da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar.
Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? E aqui comigo a Laísa Santos. Tudo bem, Laísa? Tudo bem, Gui? Você hoje trouxe uns óculos bacanas, não? Só coisa estilosa. Você tá bonito, não tá? Esse é o octogonal? Fala assim. Esse é o estilo hexagonal. Ah, hexagonal. Isso. São 6, não são 8. Isso. Esse aqui já é o octogonal. Posso experimentar esse? Pode ficar à vontade. Você já pode falar dele já, porque olha aqui pra você ver. Tá bonito, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam, hein? Bacana, hein? Confortável. Muito bem. Boa lente, sabe? Não atrapalha para ver, né? Ela é bem clara, traz um conforto diferenciado. Primeiramente, boa tarde, pessoal de casa, né? Hoje eu trouxe vários modelos aqui, alguns modelinhos de sol para vocês, né? Aproveitar aí que tá em clima de feriado, festas também. Pode aproveitar, dar uma passadinha lá na loja para vocês estarem conferindo os modelinhos de sol que a gente tem disponível lá, tá? Hoje, igual esse aqui que o Gui experimentou, ó, ele é um modelinho no estilo, né, hexagonal, que ele traz esses recortes diferenciados aqui na peça, na armação. São modelos que combinam bem com vários formatos de rosto, tá, pessoal? E essa lente dá até para ver aí na tela de vocês. Ela não é uma cor tão pesada, tão escura, então ela traz um conforto para quem às vezes não está ainda acostumado com óculos de sol. Ele vai te trazer um conforto mesmo. Ele traz esse tomzinho do degradê, ó, e ainda é um modelinho bem estiloso, tá? Trouxe também, igual esse daqui é o hexagonal. Essa outra opção aqui, ó, ele já é o octagonal. Esse já no estilo um pouco mais retrô. Essa é da linha da Ray-Ban, também um modelo bem estiloso. Vocês irem em festa, é uma opção para usar para tudo mesmo, tá? Com essa armação toda no dourado e a lente G15, que é uma das mais confortáveis dessa linha da Ray-Ban. Tá? Então são alguns dos modelinhos que eu trouxe hoje. Tem mais opções, tem várias opções lá na loja para vocês estarem conferindo. Cada um mais confortável, seguindo o estilo mesmo que cada um esteja buscando aí para o dia a dia, para usar, para dirigir também. Tem algumas opções específicas também. Tá? Hoje tá cheio de abraço, viu, Gui? Vamos lá. Pessoal, tô até brincando, ver se eu vou começar a colocar meta de abraço. Aí o pessoal vai lá na loja e faz eu bater minha meta de abraço. Ó, abraço hoje especial pro Elias José da Silva e Eliana Araújo, do bairro Jardim Esperança. Um abraço especial também para Dona Horádia, que vai fazer aniversário no sábado, lá do Céu Azul. Para Dona Efigênia Abigail, do Centro. Para Amélia Maria da Silva, do bairro Santa Terezinha. E a Sônia Aparecida do Amaral, do bairro Afonso Queiroz. Foi um prazer receber todos vocês lá na loja. E eu vou ficar aguardando pessoal de casa para estar passando lá, fazendo um ajuste e já aproveitando para garantir o seu modelinho de sol, tá bom? Muito bem, um abraço para você. Obrigada. Também. Boa Páscoa. Você também? Arrumou meu ovo já, Gui, de Páscoa? Já, meu claro, ovo de Páscoa? Claro, você já vai passar ali, pega com a Yandra. Ei, gente. Até mais. Então tá, obrigada, tchau. A 10ª região da Polícia Militar está sob novo comando. A Coronel Marisa tomou posse ontem e é a primeira mulher a ocupar esse cargo. Vai na tela, vamos ver. A solenidade foi realizada na sede do 15º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais e contou com a presença de diversas autoridades. O coronel André Colli, depois de 2 anos à frente do cargo de comandante da 10ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, deixa o comando com a sensação de dever cumprido. Sua vinda foi em um momento difícil. Ele assumiu a posição após a morte do coronel Wesley Rodrigues Rosa em março de 2021. Vim para cá num momento de tristeza em função da perda de um irmão de farda, mas ao mesmo tempo uma missão dada pelo comando da instituição, missão da Polícia Militar, e muito nos orgulha, gostaria de passar isso para o cidadão, né? A Polícia Militar está aqui desde antes da República. Nós temos 247 anos servindo ao povo mineiro e pretendemos, com essa alternância, com as mudanças de comando, com a entrada de efetivo novo,
poder continuar bem servindo. Somos a instituição de segurança pública mais antiga do Brasil e queremos ser reconhecidas como mais antiga e melhor. Nosso estado hoje é reconhecido como o estado mais seguro do Brasil para se viver. Muito fruto do sacrifício dos nossos militares que dão a própria vida para defender a população. Quem assume agora é a Coronel Marisa Rios, que é de Patos de Minas, mas fez sua carreira inicialmente em Belo Horizonte. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo de comandante da 10ª Região de Polícia Militar. É uma honra, é um orgulho muito grande estar assumindo o comando da 10ª Região, com muita garra, muita vontade de trabalhar, muita vontade de produzir e de dar frutos para a nossa comunidade, né? Uma comunidade ordeira, do bem e que precisa de muita paz para seguir o seu rumo, para vencer, para florescer e para prosperar. Eu entrei na Polícia Militar em Belo Horizonte, né? Por lá fiquei 4 anos, vim para cá mais 20 anos aqui, retornei a Belo Horizonte por um período de aproximadamente 4 anos novamente e estou retornando agora com muita alegria no coração, né? Dizem que a honra talvez não seja merecida, mas a alegria nunca o é, né? Então é com muita alegria, com muita vontade de trabalhar em prol da nossa comunidade que eu retorno a Patos de Minas. Agora, no comando da 10ª Região, a expectativa é manter o legado do Estado com maiores índices de segurança e números cada vez menores de crimes diversos. Além, é claro, de representar tantas mulheres. Contem comigo naquilo que precisar. As portas do nosso quartel estarão abertas e estamos prontos, preparados para acolhê-los da melhor forma possível. Parabéns aí a Coronel Marisa. E há uma grande esperança, né, da segurança de Patos de Minas e da região, porque ela vai comandar a 10ª Região, que ela implante aí um ritmo novo, um jeito novo, né, mudando sempre para melhor. E a mulher é sempre mais sensível, né? A mulher é sempre mais... tem uma sintonia muito mais fina com principalmente em termos de relacionamento social e os problemas, a solução dos problemas. A gente espera que a Coronel Marisa faça isso, coloque isso em prática aí, frente à 10ª Companhia de Polícia Militar, a 10ª Região de Polícia Militar. E nós já vamos logo fazer um convite para a Coronel Marisa nos receber lá no batalhão, ou vir aqui, nos dar o prazer e a honra de participar aqui do nosso programa, para a gente conversar sobre segurança, conversar sobre trabalho da Polícia Militar aqui na nossa região. De qualquer forma, parabéns pela ascensão ao cargo, né, e, acima de tudo, muita sorte, né, que ela tenha realmente um caminho florido aí nesse comando, cheio de êxito, porque o êxito dela é o êxito da população, né, de todos nós. Parabéns. Estou aqui com o meu amigo Edmundo para a gente falar da Propé Calçado. Tudo bem, Edmundo? Tudo bem, Gui? Tudo certinho? Tudo certo. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Novidade bacana aí, ótimos preços, né, Gui? Então me conta aí. Bora lá, né? Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem, né, gente? Hoje eu venho aqui mostrar para vocês ótimas novidades que chegaram nas lojas Propé Calçados. Vou começar mostrando esses sapatênis da marca Ferricelli, opção toda de couro, sapatênis extremamente confortável. Conta com o sistema de elástico aqui em cima, então é só colocar o pé. Tem palmilha de gel que dá um amortecimento super bacana. E aqui na parte de baixo também conta com um solado emborrachado, né, gente? Onde não escorrega e também não vai desgastar. E também tem um detalhezinho de gel aqui, ó, onde que é o sistema anti-impacto, né? Então é uma opção bem bacana para o dia a dia, para trabalho também, é uma opção super bacana, viu, gente? Vou mostrar também essa sandália que chegou pra gente. Olha que sandália diferenciada. Essa aqui é da marca Modari. Ela já tem uma palmilha em gel toda especializada aí para te trazer um conforto bacana, para estar fazendo uma massagem nos seus pés, extremamente macia, versátil, né? Opção bem bacana. Também conta com um sistema de elástico aqui. Então é só colocar o pé e sair, né, gente? Caminhando, sistema bem prático e bem versátil também, viu, gente? E agora vamos estar mostrando esse coturno que chegou pra gente. Olha que lindo que tá essa opção. Opção mais tratorada, né? Ele é mais altinho aqui na parte de baixo. Tem o detalhe do zíper aqui do lado para estar facilitando calçar também. Opção super bacana, né? O zíperzinho aqui, bem forradinho por dentro. Uma opção bem macia e bem confortável também. E agora, gente, vamos estar mostrando esses acessórios que chegou pra gente.
Olha esse smartwatch da Mormai, sisteminha aí bem bacana, a prova d'água, conta com vários modos esporte também, tem monitoramento cardíaco, opção bem bacana aí para quem gosta de fazer exercício, esporte, né? Para estar marcando aí, para estar contabilizando tudo certinho, uma opção bem bacana, viu, gente? E por último, vamos estar mostrando esse perfume aqui feminino aqui, ó, sensação, viu, gente? Opção muito bacana mesmo. Esse é o Good Girl da Carolina Herrera, opção diferenciada e um perfume bem marcante, viu, gente? E vamos lembrar também que tem várias outras opções lá nas lojas. Então não perde tempo e já passe uma das lojas Propé Calçados. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329, Rua dos Caetés, do bairro Alvorada, 859 e no mais novo endereço, Rua Padre Caldeira, 190. Lembrando também do crediário próprio e facilitado, dividimos em até 5 vezes, estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. E vamos mandar um abraço aqui, Gui, mandar um abraço especial lá para Maria das Graças e para o Orlando, lá na Gerôncio Gonçalves, e para Mônica Camargos. Um grande abraço para você, meu amigo. Feliz Até mais, feliz Páscoa, tudo de bom. Muito juízo. Sempre, faça né, uma reflexão fica de hoje até a Páscoa. Deixa comigo. Entendeu? Não, deixa comigo. Vê aquilo, tudo que você fez de errado para trás aí. Dá uma refletida, né? Vê. Não, é verdade. É hora de refletir. É verdade. Tá bom? Falou, meu amigo. Abraço. Aniversário da Aparecida, lá no Jardim Panorâmico. Parabéns, ô Aparecida. Parabéns aí pelo seu aniversário. Abraço para Sussu e pro Miguel, lá no bairro Santa Luzia. Todo mundo acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado sempre pelo carinho da audiência, a atenção de todo mundo. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Vamos lá? O povo falando comigo na tela da televisão. Wilton, Gui, boa tarde. E nossos vereadores não vão fazer nada por nossa cidade? Ela está abandonada. Mato, buraco, nossas ruas, todas no escuro. Agora é o seguinte. O vereador tem que fiscalizar, né? Fiscalizar e cobrar do Poder Executivo. Mas se o Poder Executivo não quiser fazer, passa por cima de vereador e não faz, né? Vereador não faz mata-burro, vereador não tapa buraco, vereador não capina a rua, vereador não faz nada. Isso não é nenhuma função. A função dele é cobrar. Ele tem que cobrar. Agora, a solução vem lá do Poder Executivo, né? Então, vamos, pessoal da Câmara aí, cobrar da Prefeitura, porque a voz que sai lá da Câmara é poderosa. A Beth Tai, é isso mesmo? A Beth, minha amiga Beth. Oi, Gui, boa tarde. Hoje é aniversário do Tiaguinho. Desejo ao meu filho muita saúde. Tiaguinho, parabéns para você. Muita saúde, muita paz para você, Tiaguinho. Aí, que Deus o proteja sempre. Inês, boa tarde, Gui. Oi, Ayandra. Falou comigo? Inês, boa tarde, Gui. Manda um abraço especial para minha irmã Dorinha, que faz aniversário hoje. Dorinha, parabéns para você, viu? Muita felicidade. E olha, você pode continuar mandando aí o seu recado através do nosso WhatsApp, esse que está aqui na tela, 999474515. A gente conversa aqui, ó, na tela da televisão. Combinado? O coração de Patos de Minas ganhará mais. E se tem vida, bem-estar e saúde, é claro que tem Unimed Patos de Minas. Está chegando o grande momento, o grande evento, a nova e totalmente revitalizada Orla da Lagoa Grande. Pessoal, eu já conversei com os meus parceiros lá da Unimed, vi o projeto e olha, vocês não têm ideia de como o nosso principal cartão postal vai ficar lindo. Além de totalmente seguro para quem frequenta com a sua família, para quem vai fazer as suas atividades físicas, para a criançada brincar e etc. Dia 23 de abril, um domingo, para entrar para a história de Patos de Minas. Não se esqueçam dessa data, hein? Prepare-se e leve toda a sua família para conhecer de perto a nova estrutura da Orla da Lagoa Grande. Um presente da Unimed da cidade. Da Unimed Patos de Minas para a cidade. Eu estarei lá com toda certeza, será um momento único que eu não vou perder. E o pessoal aí está mandando um recado muito importante. Vamos ajudar a cuidar deste espaço, que afinal pertence também a você, pertence a toda a sociedade. Se você aí de casa presenciar qualquer tipo de depredação, denuncie na hora. Nosso cartão postal é um patrimônio do município e está sendo reformado com todo carinho. Contamos com vocês.
Unimed Patos de Minas, sua vida precisa de um plano. Deputado federal Reginaldo Lopes, que coordena o grupo de trabalho sobre a reforma tributária. Já está aí conosco ou não? André? Já está conosco. Opa! Então nós anunciamos aqui. Está aqui com maior prazer. Eu vou aqui para a câmera 3 para me ficar mais de frente aqui com o deputado. Deputado, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. O senhor que já me fez uma visita aqui nos nossos estúdios, né? Antes lá da eleição, conversamos bastante, batemos um belo papo aqui, mas agora a história é outra, sua missão é outra, sua missão é muito importante para o Brasil hoje, é por isso que nós estamos conversando com o senhor hoje aqui no nosso programa. E é um prazer tê-lo aqui, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Gui, boa Ventura. É uma alegria poder falar um pouco de uma matéria super importante para a vida do nosso povo, que trata de impostos, tributação, em relação ao imposto que a maioria do povo brasileiro paga, porque o povo mais pobre, ele não paga IPTU, não paga IPVA, às vezes não paga imposto de renda, mas ele paga o imposto indireto em tudo que ele compra, na cesta básica, no pãozinho do café da manhã, no café, no pote de café, ou seja, no arroz, na cesta básica. Então é importante a gente falar do sistema tributário e dessa tarefa que nós temos aí de reformar o sistema tributário brasileiro. Agora, deputado, eu quero conversar com o senhor numa linguagem um pouco mais aberta, mais popular, para as pessoas, para a dona Maria lá dentro de casa entender, para o senhor João lá na periferia da cidade entender exatamente esse momento que o Brasil está passando. Porque quando fala de reforma, vamos fazer vem aí um pacote. Vamos fazer uma reforma disso, o trabalhador já põe a mão no bolso e fala, meu Deus do céu, já vão tomar mais do meu. Sou eu que vou pagar a conta. Essa reforma tributária, alguém numa reforma, principalmente numa reforma tributária, deputado, paga a conta. Quem é que vai pagar a conta dessa vez? Olha, nós vamos fazer um sistema tributário para poder oferecer ao povo mais simples, cesta básica, mercadorias, serviços mais baratos. Por quê? Porque o sistema brasileiro, ele cobra imposto de imposto. Então o cidadão não vai pagar um imposto sobre o imposto, porque nós vamos fazer um sistema simplificado. Nós vamos fazer um sistema que nós vamos acabar com a cumulatividade tributária no Brasil. Cumulatividade significa, na linguagem popular, custo. Quando você coloca o imposto ISS, o imposto municipal, depois você coloca o ICMS, o imposto estadual, depois você coloca o PIS, COFINS, IPI, e vai cobrando em cada etapa dessa o imposto do imposto, porque vamos supor que um celular pudesse custar R$1.000. Então, quando ele paga o ISS, ele colocou 5%, aí ele vai para R$1.050. Aí, quando chegar o COFINS e o PIS, bota mais 10%. Deu de colocar 10 de 1.000, coloca 10 de 150. Aí ele vai para lá quase R$1.200. Aí depois você coloca o ICMS. Se for 20%, ao invés de colocar sobre 1.000, coloca sobre 1.200. Aí já chega lá para R$1.500. Então o Brasil tem um sistema cumulativo. Ingrato. Que cobra imposto do imposto. Ingrato, né? Muito ingrato. Ingrato, injusto. E o imposto sobre consumo, ele é o imposto mais injusto. Por quê? Porque um cidadão que ganha um Bolsa Família, ele paga o mesmo percentual de um cidadão que ganha R$100.000 por mês, 50 tem mil. Tem uma coisa, deputado. Ele paga o mesmo percentual. Tem um detalhe muito importante. Por exemplo, quem come arroz aqui em Minas Gerais, seu estado, compra arroz lá do Rio Grande do Sul. Ele produz o arroz lá, já paga sob o que ele movimenta para produzir o arroz, já paga uma gama grande de impostos, mas o arroz sai de lá e vem para São Paulo, por exemplo, para uma empresa de São Paulo. Paga imposto lá no Rio Grande do Sul, paga imposto em São Paulo e na hora de ser vendido
aqui no estado de Minas Gerais paga imposto de novo. Isso tem solução? Isso... Eu estou falando do arroz porque é um negócio assim que é extremamente necessário, não vamos viver sem... A nossa economia não vai ficar de pé sem o arroz com feijão, né? Estou falando disso. Então, vou te dar um exemplo. Se um pacote de arroz custar R$10, o que vai acontecer no novo modelo? Tudo que ele pagar nas etapas anteriores, ao chegar no produto final que o consumidor for comprar, o comerciante vai descontar todos aqueles impostos já pagos e vai pagar só a complementação, só o final. Essa é a vantagem de um sistema não cumulativo, que é a simplificação. É você permitir, de fato, em primeiro lugar, que o cidadão comum ele saiba quanto ele está pagando. Porque, na verdade, o cidadão ele não compreende o que ele está pagando. Ele não tem clareza do que ele está pagando. Ele não Aliás, ele nem sabe, né, deputado? Os preços estão inseridos. Os preços estão embutidos indiretamente. Então, ele nem sabe o que ele está pagando. No nosso novo modelo, que chama em valor agregado, ele vai saber. Se a taxa for de 15%, por exemplo, porque, com certeza, arroz, cesta básica, nós vamos fazer uma alíquota diferenciada, eu estou dando um exemplo que se for 15%, ele vai saber que R$10 é o preço da produção e R$1,50 é o imposto. Então, ele vai ter certeza que ele está pagando o imposto. E o mais importante é que ele vai saber para onde está indo esse dinheiro. Qual é o percentual que ele mandou para a União, né, para o presidente da República, vamos dizer assim, quanto que ele está mandando para o governador, para o governo de Minas, e quanto que ele está mandando para o prefeito, para a prefeitura. Então vai ter clareza, transparência. O cidadão vai poder cobrar daquele prefeito, daquele governador, do presidente da República, que quando o filho dele for para a escola, ele tem que ser bem tratado, que a obra na porta da casa dele tem que ser de qualidade, que as políticas sociais não é um favor de prefeito, governador e presidente da República, é um direito do cidadão. Então você melhora a qualidade da política pública, você melhora a qualidade dos gastos públicos, você vai exigir que as políticas públicas tenham melhor eficiência, que possa atender melhor a nossa população. Tem uma educação fiscal, passa a ter uma educação financeira. Agora, deputado, é o seguinte, essa questão da fiscalização a gente vai ver depois, porque a gente delega essa fiscalização, né? Delega no município para o vereador, delega no estado para o deputado estadual, delega no âmbito nacional para a Câmara dos Deputados, que é onde o senhor está, e eu tenho certeza que o senhor será um fiscal extremamente eficiente. Mas ouvindo o ministro Haddad, e a pergunta que mais me preocupou e é o grande anseio, o Brasil diminui com essa reforma tributária a carga tributária. Quando a gente fala de carga tributária, não fala desse imposto, onde é e o que é e tal, essa movimentação que o senhor falou. Nós falamos da carga tributária que o país arca com ela referente ao PIB. Agora, e o Haddad o ministro disse que não, que a carga tributária não vai diminuir. Vai haver isso que o senhor está falando, essa relocação da cobrança de impostos. Nós pagamos muito, o Brasil paga muito de imposto, deputado. Isso não vai se resolver nunca, nós vamos ficar eternamente com isso. Somos um país que pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo e vamos continuar sendo assim? Ô Gui, o problema não é o tamanho da carga tributária. É lógico que quanto maior, pior. Mas o problema no Brasil é quem são os pagadores de impostos. A ampla maioria dos impostos no Brasil, eles não incidem sobre o patrimônio, sobre a renda, nem sobre o fluxo da renda, porque não cobra impostos sobre lucros e dividendos, só cobra do assalariado e do consumidor, e nem sobre o estoque da renda, sobre a renda que a pessoa acumula. Nós cobramos no consumo. Então, além de ter uma carga tributária alta,
O nosso sistema tributário é o mais regressivo que a gente fala. É o mais Mas o mais eficiente é o imposto de renda, o deputado. Falando é mais justo. Ele cobra mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Agora, a nossa reforma, ela vai diminuir para os mais pobres. Isso nós vamos fazer. Por quê? Porque nós vamos, primeiro, dar transparência. Então, o cidadão mais pobre, que não paga imposto de renda, IPVA, IPTU, ele vai ter a certeza que ele é um cidadão de primeira categoria. Ele que paga imposto para o Brasil. Tudo que existe, ele está pagando. Ele vai saber quanto que ele está pagando. Mas o de menor poder econômico, nós vamos devolver o dinheiro. Nós vamos fazer o cashback do povo. Então, o cidadão de menor poder econômico, do Bolsa Família, ou o cidadão do CAD único, nós ainda vamos decidir, ou o cidadão que não paga imposto de renda, ao comprar uma cesta básica, ao comprar alimentos, ele vai ter um imposto devolvido no cartão. Então, ele acabou de comprar R$1.000, vamos lá, de alimentação. A compra dele ficou R$1.000. Se a alíquota for 15% ou 25%, se for 15%, R$150. A hora que ele acabar de pagar, vai estar no cartão dele, do Bolsa Família, no cartão de um banco, R$150 para ele gastar de novo. Então, ele vai receber o dinheiro do imposto de volta. Então, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Pois então, nós vamos reorganizar o sistema tributário sobre o consumo. Mas isso não complica ainda mais essa situação, deputado? Se não era simplificado, olha, o produto tem que ser melhor tributado para chegar lá na ponta, ou o sistema norte-americano, que você vai comprar uma coisa numa loja, você vai pagar ali naquela loja, e só ali cobra, naquela loja, cobra... O IVA é assim. Gui, vai ser assim. O cidadão vai chegar lá, ele vai pagar um percentual só lá na ponta final, só no produto final. Sim, mas não vai ter que ter dinheiro devolvido, a não ser que isso seja uma coisa só para a cesta básica, então é isso que você está dizendo? Gui, você é o melhor jornalista entrevistador do Brasil. Vamos supor que você ganha R$10.000. Você chega lá no supermercado e compra R$1.000. Aí você vai pagar R$150 naqueles alimentos. Vamos supor que a alíquota seja de 15%. Você pagou R$1.000, mas levou para casa R$850, porque 150 você pagou de impostos. Pagou de impostos. Um cidadão do Bolsa Família, que tem 3 filhos, ganhou R$150 para cada filho, mais R$600 do Bolsa Família como piso, R$950, e tem 2 filhos adolescentes até R$18, ganhou mais R$100. Ele ganha R$1.050. Ele foi lá e comprou R$1.000. Você acha justo? Você que ganha R$10.000. Esse cidadão que ganha R$1.050. Você não acha justo devolver os R$150 para ele? Mas aí é o caso só de um segmento, o deputado. Eu quero conversar mais a respeito disso com o senhor, e eu tenho certeza que eu vou ter essa oportunidade de eu falar com grande parte do público de Minas Gerais, que é aqui na nossa região, e para a nossa grande audiência, a grande audiência da NTV aqui no Alto Paranaíba, a gente vai ter oportunidade de falar mais vezes, até para o senhor esclarecer melhor isso aí, clarear mais esse mecanismo de acordo com que os trabalhos forem andando. Se eu reduzir, então, falar assim, todo mundo vai pagar 10%. Pode ser um caminho. Só que tem que não é justo. Eu, por exemplo, que ganho R$39.900. Aí eu vou fazer essa redução de alimentos para quem ganha R$39.900 e vou deixar a pessoa que está ganhando Bolsa Família pagar o mesmo percentual. É injusto. Você sabe outra injustiça, Gui, que tem? Tudo que é para mulher é mais caro. Tudo que for rosa é mais caro. Por que a gente não pode falar o seguinte? Para as mulheres de menor poder econômico, nós vamos devolver o imposto pago. O senhor acha que funciona isso, deputado? O senhor está convicto que dessa maneira vai funcionar? O senhor vai... Porque o que nós temos de nego rico aí, que engaloba, não paga imposto de renda, não paga nenhum tributo, dá o calote nos tributos. E a gente está cansado de ver isso. A gente está cansado de ver o caloteiro de tributos no Brasil. Não, nós estamos falando primeiro. Quer reforma tributária?
tributária ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é organizar essa confusão do imposto sobre consumo. Sabe quantas normas tem a tributação sobre consumo no Brasil? 460 mil normas. É um absurdo. Nós não temos um sistema de imposto indireto sobre consumo, de regras. Nós temos um sistema de exceções. É um absurdo. Então, nós vamos simplificar tudo. E simplificar é para baratear o custo das mercadorias e serviços para o povo. E fazer as empresas brasileiras serem competitivas. Uma empresa, Gui, que vai vender produto manufaturado com valor agregado, ele não consegue vender. Os produtos brasileiros são os mais caros do mundo, no Brasil e fora do Brasil. Então, por exemplo, se você for lá para os Estados Unidos, Gui, o que vai acontecer? Mesmo fazendo a conversão do real, que vale $5, ou seja, $1 vale R$5, mesmo com esse câmbio desajustado, com o dólar super valorizado, ao que você chegar lá nos Estados Unidos, fazendo a conversão real, você vai comprar um produto, mesmo o dólar valendo 5 vezes mais do que o real, o produto lá vai ser mais barato do que o produto no Brasil. É verdade. E você sabe por que acontece isso? Porque você paga imposto sobre imposto. Exatamente. Você não devolve e não acredita os créditos do sistema produtivo nas etapas anteriores. Você até para trazer de lá para cá, né, Denton? Você vai lá e compra lá para trazer de lá para cá, você paga 100% lá na alfândega. Aqui você tem que pagar. Tem gente que traz joia e não paga, mas esse é outro assunto. Ô, deputado, deixa eu falar com o senhor aqui a respeito do seguinte. Eu estou com alguns segmentos nossos aqui, que nós já passamos, inclusive, para o senhor, para a gente fazer um bate-bola, e o senhor fazer essa conversa com o povo aqui de Patos de Minas. A gente está tentando aproximar dessa discussão os nossos segmentos aqui, que é o Sindicomércio, que é a Cipatos, que é a CDL e etc. E eu vou falar isso com o senhor já já. Só me dá só 30 segundinhos. Eu falo com o senhor, colocando esse pessoal para fazer um bate-bola com o senhor aí. Só um minutinho aí, me ajuda aí. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova, onde você encontra combustível de primeiríssima qualidade. E olha, a rede Terra Nova de postos de combustíveis, nesta sexta-feira, sexta-feira da Paixão, é dia de encher o tanque com o menor preço da cidade, viu? Posto Água Limpa, fica no centro da cidade, ali na Major Gotti, pertinho do antigo Balão da Vox. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova na Avenida JK, número 700, entrada do bairro Jardim Paulistano. Então, amanhã, sexta-feira, dia de promoção, lá na rede Terra Nova de postos de combustíveis, você vai pagar o menor preço no combustível aqui em Patos de Minas. Rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Conversando aqui com o deputado Reginaldo Lopes, deputado federal que está coordenando os trabalhos a respeito da reforma tributária. E nós convidamos para fazer uma pergunta para o senhor, deputado. O Eduardo Soares, ele é presidente do Sindicomércio aqui de Patos de Minas. Ele é um causídico, é advogado, né, e é também presidente do Sindicomércio de Patos de Minas, representa muito bem o setor varejista, que é um setor que sofre barbaridade em relação a essa questão tributária no Brasil. Sofre, inclusive, para pagar os impostos, né? Gasta muito com uma estrutura para pagar todos esses impostos e pagar corretamente. Vou colocar ele aí, o senhor vai acompanhar, vai responder o Eduardo Soares. Põe na tela. Deputado Reginaldo Lopes, nós, enquanto representantes de um segmento que abriga, na sua grande maioria, micro e pequenas empresas, que é o segmento do comércio, nós queríamos saber de como o senhor está enxergando, dentro das discussões dessa reforma tributária, a situação do pequeno e médio empresário. Haja visto que, pelo menos, a vistas ou difundido ou sendo
noticiado, nós não temos enxergado qualquer coisa sendo discutida em relação à situação do pequeno e médio empresário. O microempresário, o MEI principalmente, ele já está numa situação relativamente resolvida e tem sido isso assim difundido e discutido e disseminada essa informação para todo mundo, e eu acho que a gente entende que isso é muito significativo e importante. Mas em relação à pequena e média empresa, principalmente aquelas que estão enquadradas no Simples, no sistema de tributação do Simples, a gente não tem visto nenhuma discussão, ou pelo menos noticiado qualquer discussão em relação a esse segmento de empresas, né, que é o principal nicho que emprega e que produz e que arrecada tributos para o país, para o município, para o estado. Então a gente gostaria de saber como o senhor está enxergando, como o senhor tem visto essas discussões, principalmente no que tange ao Simples Nacional, que deixou de ser simples, né? E notadamente na questão das faixas, que há muitos anos não tem reajuste, fazendo com que essa tributação em cima do pequeno e do médio tenha sido aumentada de uma forma muito significativa, né? Fazendo com que inclusive deixasse de ser essa faixa muito importante para esse segmento, e também no que tange a diferença de alíquota do ICM, né, quando as empresas, principalmente do comércio, fazem operações interestaduais e são obrigadas a pagar a diferença de ICM entre estados, no chamado default. Nós gostaríamos de ouvir um pouco mais e qual que é o seu entendimento em relação às pequenas e médias empresas nessa discussão da reforma tributária. Muito obrigado. A pergunta foi um pouco alongada, deputado, mas eu acho que ele trouxe um espectro bacana para o senhor responder. Então, Gui, vamos lá. Primeiro, saudar o Eduardo Soares, parabenizar aí pelo trabalho à frente do FEComércio, dizer que eu tenho maior sensibilidade e carinho pelo papel do Super Simples, ajudei a construir em 2005 o debate. Então, de fato, nesta reforma do IVA, está preservado o MEI, está preservado o Super Simples. E, de fato, o comércio, serviços, restaurante, gastronomia, 70% são enquadrados no Super Simples. Então, não terá nenhuma alteração. Continuarão com a legislação do Super Simples, da forma de pagar, que é quase um IVA, né? É a unificação de imposto com alíquota menor. Os outros 30% na área de serviços, comércio, gastronomia, turismo, 15% concentra na atividade MEI, então são prestadores de serviços, não vende o serviço final, então eles vão creditar o que eles pagarem de impostos para a etapa posterior, para a etapa seguinte. Então você tem aí 15% de serviços, de fato tem educação, tem saúde, que vai ter alíquota diferenciada, tratamento diferenciado, nós vamos fazer uma alíquota reduzida, né? Porque o IVA deve ter uma alíquota de 25%, né? Então, alíquota de referência. Então, nós estamos conversando, né, com esses setores, como dará o equilíbrio dessa alíquota para aqueles que, na verdade, são prestadores na ponta final ali, a entregar o serviço para a sociedade. Por último, não teremos mais DIFAL, porque nós teremos uma única alíquota no Brasil, uma alíquota de referência. Então não tem mais geração de substituição tributária, não vai mais ter esse modelo, né, tão confuso, tão complexo, né, que nós queremos eliminar, que levou o Brasil a ter na justiça um PIB de contencioso. O Brasil é o único país, dos grandes países, que tem aí 9 trilhões na justiça. E esses recursos incidiam sobre o preço, foram embutidos nos preços. O povo mais simples comprou essa mercadoria com esse imposto embutido, comprou um serviço com esse imposto embutido. O problema é que esse imposto não chegou nos cofres públicos, não chegou em Patos de Minas, não chegou em Minas Gerais e não chegou no Brasil.
Então, o povo pagou, porque imposto sobre o consumo, quem paga é o consumidor. Os países, Gui e Eduardo Soares, que tenha o IVA, que unifica os impostos, 3 impostos federais, um imposto estadual e um imposto municipal, no único imposto, no imposto de valor adicionado, no imposto de valor agregado, não sabe nem o que é dívida ativa. Não tem dívida ativa. E a judicialização é 1% do PIB. O Brasil tem um PIB, 9 trilhões judicializados. Então, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, mais regressivo, mais de juros, mais complexo, que as empresas gastam mais dinheiro na administração tributária para depois ainda ser processada do que no chão de fábrica, na fabricação. Então, nós queremos acabar com isso, simplificar tudo. Mas não é só simplificar, é corrigir distorções também. Tem muitas distorções. Dá mais segurança jurídica, mais segurança tributária e fazer progressividade. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Então, quando eu falo que a gente pode devolver dinheiro para aqueles de menor poder econômico através do cashback, é possível sim. No mundo de tecnologia avançada, nós podemos, com certeza, devolver o dinheiro pago pelo consumidor de menor poder econômico, de volta para ele melhorar a qualidade de vida, da alimentação, da saúde, da educação, do lazer, fazer com que a sua família possa ser mais feliz. Muito bem. Já vou direto para a pergunta da Simara Gomes de Melo Porto, que ela é presidente da Cipatos, viu, o deputado? Ela vai fazer uma pergunta para o senhor. Eu só queria que a gente fizesse um bate-bola um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu queria aproveitar bem a sua presença hoje aqui conosco. A pergunta da Simara. Bom dia, deputado. Sou Simara, da Cipatos. Obrigada pela atenção. Tem sido dito que o nível de arrecadação dos impostos indiretos, como o PIS, COFINS, eles não vão sofrer redução. Diante disso, como o governo, com a nova proposta, pretende diminuir a arrecadação, a carga tributária das empresas? Aí é o que todo mundo quer, viu, deputado? Então, Simara Gomes, nossa presidente da Cipato. É simples. Hoje, a economia subterrânea, a economia informal, é de 1,5 trilhão. Se a carga tributária é 32%, 30%, o Brasil deixa de arrecadar 400, 500 bilhões. Então, a tese é muito simples. Quando todos pagam, todos podem pagar menos. Essa é a tese. Então, por que a carga tributária é alta? Porque a sonegação é alta. Por que a sonegação é alta? Porque a carga tributária é alta. Nós temos que resolver. Nós temos que dar uma resposta para essas perguntas. E aí, com certeza, o imposto de valor agregado, que vai ter a lógica da não cumulatividade, ou seja, não vai cobrar imposto de imposto, não vai baratear o custo das empresas, as empresas vão ficarem mais competitivas para vender para o Brasil, para os brasileiros e brasileiras, mas vão se tornar mais competitivas para exportar. Porque o produto brasileiro é exportado junto com tributos, por isso que não tem concorrência, não consegue competir, não é competitivo. Isso serve para a indústria, que hoje tem um déficit tributário de 128 bilhões, e cada 1 bilhão nós estamos deixando de gerar 25 mil empregos diretos no Brasil, então nós estamos exportando empregos para outros países e importando mercadoria de valor agregado, porque também o mercado interno, as empresas brasileiras têm um sistema tributário cumulativo, imposto, que não consegue competir. Então, e quando você tributa tudo, porque hoje os produtos da China não são tributados, o varejo brasileiro está perdendo 70 bilhões de comércio e não são tributados, é tributado apenas os produtos brasileiros, além do custo da produção ser mais caro, ainda paga imposto e o outro vem sem imposto. Então as empresas brasileiras, o comércio brasileiro está perdendo 70 bilhões de negócios. Concorrência desleal, né, perdendo 42 bilhões de arrecadação. O Estado brasileiro, o povo brasileiro, o povo mais simples, que precisa de educação, saúde. E por último, tem jogos eletrônicos, compras digitais, jogos de aposta. E por último, Gui,
eu não falei, mas jamais um cidadão de Patos de Minas que comprar uma mercadoria que fabricou lá em São Paulo ou lá no Rio Grande do Sul vai pagar imposto para o estado de São Paulo ou para o Rio Grande do Sul. O cidadão que comprar um produto em Patos de Minas, o imposto vai ficar na prefeitura de Patos de Minas. A cobrança tributária não será na origem, na produção. A cobrança tributária será no destino. Os recursos arrecadados e paga para um cidadão que mora em Patos de Minas, que vive em Patos de Minas, que usa o público de saúde e educação em Patos de Minas, tem que ficar em Patos de Minas. Então, é uma revolução essa mudança do sistema tributário que nós estamos propondo. É justo. Isso aí é justo. Isso aí é visto isso já há muitos anos, é pedido isso há muitos anos, essa questão de pagar o imposto onde se consome. Mas, ô deputado, segura aí só mais 30 segundinhos, porque se eu não faturar aqui, eu não pago os meus impostos. Aí eu vou ficar ruim na fita. Tem mais 2 perguntas para o senhor aqui. Mas eu quero falar para você aqui do Calil Plásticos e Tecidos, que há 18 anos está no mercado aqui em Patos de Minas. Lá você vai encontrar tapetes, cortinas, artigos para decoração, lonas e vinil, a maior variedade de forro de mesa, com vendas e o protérmico, o renda e o protérmico. Carpetes e colas para carpete, artesanato, TNT, isopor, espumas para sofás e alvenaria, couros, curinos e curvim, película de controle solar, borrachas, artigos para comunicação visual, ferramentas, tintas para serigrafia e tintas multiuso, grama sintética e capachos comerciais, além de lona para silo, viu? E também lona para todas as cargas, para todo tipo de carga, para carretinha, para o caminhão, para a carreta, para o bitrem, você vai encontrar lá no Calil Plásticos e Tecidos. Calil Plásticos e Tecidos fica ali na Major Jerônimo, pertinho do Mercado Municipal. Quero mandar um abraço pro Calil, ele deve estar lá acompanhando, viu, deputado? Calil, o próprio nome dele já indica, né? Calil. Então ele está lá torcendo para que o senhor traga só notícia boa em relação a pagamento de imposto. Eu tenho uma pergunta aí agora, o deputado, do aspecto legal de toda essa questão tributária, envolvendo o meio jurídico, o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Patos de Minas, o doutor Itamar José Fernandes, que tem uma pergunta também para o senhor aí. Pode rodar. Olá, nós sabemos da importância e da dificuldade de aprovação de uma reforma tributária. Com relação ao imposto de transmissão causa-mortes, hoje a alíquota está fixada entre 4% e 8%, né, através de resolução do Senado, mas sabemos também que essa alíquota no Brasil ela é bem inferior da média da alíquota que ocorre no mundo. Há uma tendência de que essa alíquota seja aumentada, né? Parece que há um projeto do CONFAS para elevar isso a 20%, e também tem uma proposta de resolução para dobrar para 16%. E minha pergunta é esta, né? Haveria aí uma reforma tributária que estaria abrangendo também a questão da alíquota do ITCMD e também a questão do imposto sobre grandes fortunas. Como é que está esse assunto? Um abraço. Aí quem tem muita coisa acumulada aí, doutor, fica arrepiado com a pergunta dessa. Mas vamos lá. Então, obrigado. A pergunta, doutor Itamar José, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero primeiro dizer que nós dividimos a reforma tributária em 2 etapas e, quem sabe, até em 3 etapas. A primeira etapa é resolver o sistema tributário indireto sobre consumo, que é muito complexo, muito injusto, muito regressivo, e nós queremos simplificar, dar transparência total na cobrança do imposto sobre consumo e fazer o Brasil ser competitivo, ou seja, fazer o Brasil não cobrar mais imposto do imposto, acabar com a judicialização, né, que tem prejudicado todos os entes federados, a União, o Estado e os municípios, e o cidadão comum, porque ele paga por esse imposto embutido no consumo, no serviço, na mercadoria, mas ele não recebe políticas públicas. Na segunda etapa, nós vamos trabalhar, sim, o imposto de renda e imposto de patrimônio. Renda, imposto sobre fortuna, eu acho legítimo, é eticamente correto cobrar esse imposto, não é muito o valor que vamos arrecadar,
mas é fundamental para a justiça social, para a justiça tributária. Sem justiça tributária não tem justiça social. Então, de fato, nós vamos tratar o imposto sobre fortuna na segunda etapa, deve ser no segundo semestre de 2023, e vamos também debater a alteração, né, do imposto de doação, de sobre-herança, né, que hoje tem uma alíquota pequena e, de fato, nós precisamos alterar e permitir aí, ter um debate de encontrar qual que será esta alíquota adequada em relação à transferência, né, de patrimônio, de herança, né? Então, e a nossa primeira tarefa do imposto sobre consumo, na verdade, é fazer um sistema que possa colocar comida na mesa do povo brasileiro com um preço menor, mais barato. Essa é a meta da primeira etapa, ou seja, imposto sobre consumo é fazer com que os pobres possam pagar menos impostos ao adquirir serviços e mercadorias do que os ricos. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Porque nós vamos criar aí um mecanismo de devolução de parte dos impostos pagos pelos mais pobres através do cashback, né, através de um cartão que ele vai receber o dinheiro de volta. Deputado, para a gente finalizar por hoje essa sua primeira participação aqui no nosso programa, a pergunta é do professor Samir Vaz, professor de Direito Tributário do Unipan, aqui em Patos de Minas. Tem uma pergunta para o senhor na tela. Olá, deputado. Olá, Gui Boaventura. A nossa Constituição Federal, ela estabelece que sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Só que isso não está sendo observado em sua plenitude atualmente. Isso por conta dos nossos tributos indiretos, que são aqueles que são embutidos no preço dos produtos que nós pagamos, como é o caso do ICMS e do IPI. Para esses impostos, né, não é possível fazer essa diferenciação. Então, o rico e o pobre acabam pagando o mesmo valor. A minha pergunta é se existe alguma proposição no sentido de diminuir essas desigualdades, ou seja, reduzir a tributação indireta para garantir que o princípio da capacidade contributiva seja observado pelos entes tributantes. Doutor Samir Vaz, né, professor da nossa grande universidade de Patos de Minas, de fato, o Brasil tem uma arrecadação baseado no consumo, na folha de pagamento e nos investimentos, nos impostos corporativos. São as três piores bases para tributar uma sociedade. Aonde nós deveríamos tributar? Na renda, no patrimônio. Na renda, no fluxo, no estoque e no patrimônio. Então, é a forma de fazer justiça tributária. O Brasil tributa na renda e no patrimônio a metade que os países civilizados desenvolvidos tributam. E o Brasil, do outro lado, na contramão, na folha de pagamento, nos investimentos e no imposto sobre consumo, tributa o dobro que o mundo civilizado tributa. Portanto, o grande desafio é conseguir apoio popular para deslocar a incidência tributária, deslocar do consumo e levar para a renda e patrimônio, que é muito mais objetivo, muito mais direto, e ali na renda e no patrimônio você aplica a progressividade. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Isso é um processo que vai ocorrer a partir do momento que a gente unificar os impostos sobre consumo, os impostos diretos, em um único imposto, como o mundo inteiro faz, isso não é invenção minha como coordenador da reforma tributária. 195 países filiados à ONU, 170 países tributa de maneira unificada o imposto de valor agregado. Por quê? É a boa prática internacional, é o modelo da transparência, que elimina a judicialização, é o modelo de regra e não de exceções. Nesse sentido, Gui e doutor professor Samir, mesmo assim, nós estamos procurando fazer com que quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Como? Tem a alíquota de referência, pode ter uma alíquota reduzida para saúde, educação, agroindústria, transporte coletivo e transporte de carga, mas mesmo esse setor que vai ter um tratamento diferenciado, uma alíquota não será a alíquota de 25%,
alíquota de referência para o Brasil como um todo, para todos os setores, para esses setores que poderão ter uma alíquota reduzida, eu defendo ainda da cashback, que é, na verdade, devolver o dinheiro pago para aqueles de menor poder econômico, o que está muito bem expresso na Constituição. A condição contributiva do cidadão deve ser levada em conta quando você tributa. E a única forma de cumprir a Constituição é unificar esses impostos no imposto de valor agregado e depois aplicar a devolução daquela alíquota para aquele cidadão. Porque se você reduzir para todo mundo, aí as pessoas que ganham mais vão estar pagando o mesmo tanto do que as pessoas que ganham pouco. A diferença, Gui e doutor Samir, professor, é que quando um cidadão que ganha até R$1.000, R$2.000, e 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, o que acontece com esse cidadão? Eles gastam quase na totalidade a sua renda no consumo. E quem ganha mais de R$2.000 não gasta 10%, 5%, 20%, de acordo com o seu salário. Então, na verdade, parece que ser e ter a mesma carga tributária é justa. Não é. Porque aquele cidadão do menor poder econômico vai gastar aquele dinheiro dele, toda aquela renda dele, todo no consumo. Por isso que ele tem que receber de volta. E pior, o cidadão mais simples, de um salário mínimo, Bolsa Família, até 2 salários mínimos, às vezes ele compra só mercadoria, ele nem compra os serviços. Quem compra serviços, né, são os de maior poder econômico, a classe média ou quem ganha mais. Então, portanto, eu estou muito convencido que a grande mudança do Brasil começa pela reforma dos impostos diretos, dos impostos sobre o consumo, e termina depois na segunda, terceira fase, no imposto de renda e no imposto de patrimônio. Aí sim, o Brasil vai voar, o Brasil vai crescer, Gui, com essa reforma, de 12% a 20%. Em 10 anos, só por causa da reforma, só por causa da simplificação. O Brasil vai crescer. Sabe o que significa isso? R$500 a mais por mês, R$6.000 por ano para o cidadão brasileiro, de aumento de renda per capita. O município que recebe R$60 vai receber R$360 per capita. Então, nós vamos aumentar a renda dos entes federados, vamos enfrentar as desigualdades federativas, vamos enfrentar as desigualdades sociais, porque o mais pobre vai aumentar em R$6.000 a renda per capita, só por causa do crescimento do PIB potencial, além do crescimento do PIB da economia, que vai crescer a nossa grande esperança, né, deputado? De 1 ou 2%. Isso aconteceu na Índia. Quem está achando que a gente está viajando na maionese, vamos dizer assim, a Índia acabou de fazer a reforma, unificou os impostos. Em 2017, a economia está crescendo 6%, 2% por causa da unificação. Um país de 1,7 bilhões de habitantes, um país de 23 línguas. Agora, o Brasil, que tem uma única língua, é um país grande também do ponto de vista continental, tem dimensões continentais, mas é um país que é possível a gente fazer essa unificação dos tributos. Deputado, eu quero agradecer essa sua primeira participação aqui conosco. Né? Sabemos hoje da importância do seu tempo dedicado aí a essa reforma tributária. É a grande esperança para a economia brasileira, é a grande esperança, principalmente para o pobre brasileiro, para ver se alguma coisa melhora na vida dele, né? E a gente tem essa esperança que isso vai acontecer. Agora, eu queria só, de vez em quando, poder dar um alô para o senhor, falar com o senhor aqui, colocar o senhor para falar com essa nossa região aqui, através da NTV. Sou muito grato pela sua atenção, viu, deputado? E o povo de Patos de Minas também. Eu que quero te agradecer pelo enorme carinho, pelo convite, pela oportunidade de dialogar com o nosso povo pela NTV, me colocar sempre à disposição para tocar ideias, responder dúvidas, agradecer o professor Samir Vaz pela pergunta, a Simara, presidente da nossa Associação Comercial de Patos, o doutor Itamar, da OAB, Itamar José, nosso companheiro presidente também, da Federação do Comércio, o doutor Eduardo Soares. Então, e você, Gui, que é um dos melhores jornalistas aí da região noroeste, quem sabe do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Um prazer falar aqui com o deputado Reginaldo Lopes, coordenador dessa reforma tributária. Esse é um primeiro assunto, é uma primeira mostra, porque o assunto é muito complexo, é muito difícil, mas nós precisamos nos inserirmos nessa conversa, nessa discussão. E a maneira que a gente acha para fazer isso é colocar lá, é buscar essas pessoas que estão à nossa disposição, que são sempre benevolentes conosco,
para trazer essa palavra para o povo aqui da nossa região. Para nós também nos sentirmos inseridos nessa discussão da reforma tributária, que é muito mais importante do que você imagina. Depois a gente vai discutir aqui com os nossos experts na nossa região aqui, mas vamos estar sempre em contato aí. Vamos falar aqui com o deputado Newton Cardoso Júnior, que está discutindo esse assunto, está auxiliando, que está representando também o Estado de Minas Gerais nessa discussão da reforma tributária. Para colocar você para discutir também esse assunto que mexe diretamente com a sua vida. Essa é a Semana da Saúde, estamos falando sobre isso aqui. Para falar mais comigo, o Tiago, que é representante do grupo Bom Pastor. Chega para cá, Tiago. E aí, tudo bem? Eu estava vendo um comunicado do Bom Pastor, zelando pelas pessoas, falando da prevenção de tudo, para as pessoas se darem bem, para ter qualidade de vida. E nessa Semana da Saúde, esse foi o discurso do Grupo Bom Pastor. Eu queria que você falasse sobre isso aqui conosco. Deixa eu ver se está ligado o seu microfone aqui. Cadê o microfone dele? Ah, tá no bolso. Esse negócio do bolso, eu vou falar um negócio para você, viu? Pra ver se está ligado. Ah, rapaz, ó. Tá ligado. O programa ao vivo é isso mesmo. Pode trazer o outro aí, ô Vinícius. Traz o outro aqui. Esse aqui você guarda no bolso até você acabar de falar, tá certo, Tia? Melhor cheirei esse. Desculpa essa mexida toda aqui. Tá tudo certo. Ao vivo é esse, né? Gui, para nós, né, é um prazer. Essa semana a gente tirou o tema saúde, né, para poder envolver tanto o Grupo Bom Pastor, a Minaciclo, a Bom Pastor, né, em si. E foi uma semana que a gente teve lá algumas ações internamente, né? Ontem tivemos uma palestra lá que o pessoal ficou realmente muito envolvido e agradecido. Foi um tema sobre felicidade, um tema sobre o que é ser rico, o que é ter dinheiro. Então foi um tema que mexeu com todos, igual a reforma também, né, tributária aí, que também precisa mexer com todos. Verdade. E essa parte da saúde, para nós, ela é muito importante. Por quê? Nós sabemos que o brasileiro, né, está vivendo mais essa longevidade. Só porque não adianta só passar os anos. E a gente quer isso, né? Tem que passar os anos e bem. Você ter uma boa aposentadoria, uma boa terceira idade, ou durante a sua vida mesmo, né, Gui? Então, tudo que você possa fazer, desde das atividades, da alimentação, né, de um bom sono, isso aí vai contribuir que você tenha a sua boa longevidade. E nós, do Grupo Bom Pastor, queremos que tanto os nossos colaboradores, quanto os nossos clientes e toda a população, né, tenha essa boa longevidade. Então, você está com a câmera ali, olha para ali, fala diretamente com o povo de Patos de Minas. Pois é, e isso foi o que a gente, né, aprendeu um pouco lá essa semana. Tivemos alguns especialistas, psicólogos, e que nos ensinou um pouquinho do que é poder ter essa longevidade. E nós preocupamos, e nós queremos que os nossos clientes, aquelas pessoas que estão envolvidas, toda a nossa comunidade também tenha a sua vida boa de se viver, né? E que nós agora possamos ter bons momentos uns com os outros, e isso também facilita a sua longevidade, né? Então, vamos falar, não sou especialista para poder trazer tantos os detalhes, o quanto eu aprendi, mas o que a gente aprendeu lá, colocar em prática, eu sei que vai fazer toda essa diferença para nós, né, Gui? Muito bem, Tiago. Prazer te receber aqui. Prazer novamente para você também. Leva o nosso abraço para todo mundo lá, para todos os funcionários. Tá? Nosso desejo de uma feliz Páscoa para todo mundo. Para toda a equipe também. Um abraço. Tá certo. Até mais, tchau. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem com a Ludmila Bahia. Ela acompanhou uma família que viaja com destino a Pirapora e após a Prefeitura de Uberlândia mandar eles para a rodoviária de Patos de Minas, eles tiveram dificuldade de seguir e ter contato com o CREAS. Põe aí na tela. Daqui a pouco você vai acompanhar isso aí aqui conosco, tá bom? Deixa eu falar para você do Unipan. Ter acesso a uma educação que transforma dentro de casa só é possível com o Unipan.
O futuro que você sempre sonhou está mais perto do que você imagina. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele, você conclui sua graduação com aulas 100% online, ensino conectado, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. Além disso, você pode usufruir da estrutura física do Unipan sempre que precisar. São mais de 20 cursos para você escolher com apoio total. Matrículas abertas aí pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Tá na hora de falar com o Dr. Marco Antônio agora. Ele acabou de sentar ali, vai ter que levantar para vir aqui falar comigo, porque começa agora o quadro Nosso Consultório. Pode rodar. Muito bem, está aqui o doutor Marco. Tudo bem, doutor? Tudo em paz. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você, né? Com essa sua audiência. Eu estava aqui te esperando e ouvindo a entrevista, assistindo a sua entrevista. Você está de parabéns. Você fez umas perguntas bastante pertinentes e pontuou muito bem. Muito bom. E é interessante a gente entrar nesses assuntos. Colocar essa região. O que é que a gente faz ao chamar um coordenador da reforma tributária para discutir, para nos colocarmos nesse contexto também? Eu acho que nós precisamos de entender o que está acontecendo no Brasil, né, doutor? Sem dúvida. Eu conversava ali na sala de espera com o Oscar também, e foi mais ou menos o que você colocou. Tem coisas que são muito bonitas no papel, mas na prática, às vezes, quando você vai colocar aquilo para funcionar, não é bem assim. Então, acho que são coisas que precisam ser, como você está dizendo, muito bem discutidas para ver se nós conseguimos fazer uma coisa que perdure, né? Que seja moderna e que perdure, né? A gente não pode ficar só espiando os outros discutir lá em cima, não. Vamos participar disso, né? Sem dúvida alguma. Democracia é isso, né? Doutor, mas vamos falar de duas coisas aqui, duas coisas que o senhor entende bem, o senhor é especialista, que é o coração e cuidar de quem está envelhecendo. Né? Vamos juntar as duas coisas. Vamos falar do coração e de pessoas que estão envelhecendo. O senhor derivou para o coração ou derivou para a geriatria? Qual dos dois que chamou o outro para a sua profissão? O que aconteceu foi o seguinte: eu fiz clínica, né, depois fiz cardiologia, e à medida que eu comecei a trabalhar na minha carreira, o tempo foi passando, eu comecei a observar que grande parte dos meus pacientes, a demanda era também de pacientes idosos. E não só por isso, mas depois eu fiz um MBA da Fundação Getúlio Vargas e nós observamos que a perspectiva da mudança da pirâmide demográfica brasileira seria muito grande em termos de aumento da população idosa. E, consequentemente, à medida que nós envelhecemos, a necessidade de uma assistência médica, principalmente cardiológica, é muito grande. Tanto é que a primeira subespecialidade da geriatria que surgiu foi a cardiogeriatria. Então, baseado nisso, depois eu fui fazer geriatria no Rio Grande do Sul, cardiogeriatria lá no INCOR, e eu acho que eu não estava errado, porque a cada dia nós vemos aí, vai sair agora o resultado do censo agora em maio, mas com certeza, percentualmente, a população o segmento da população que maior terá crescido será dos idosos, muito idosos, que são aqueles acima de 75, 80 anos de idade. Isso é uma população que requer muita atenção. Então, eu acho que foi um casamento muito bom, a geriatria com a cardiogeriatria. Agora, doutor, é interessante falar sobre esse assunto aqui, para a gente abrir o olho das pessoas, né, que é o seguinte: a pessoa quer ter longa vida. A pessoa quer ter eu quero viver muito, eu quero chegar no 100. Né? Mas não é só isso. E aí entra o geriatra na vida do ser humano, que não pode ser lá no final da vida dele também. Tem que ser lá no começo da vida, num determinado ponto, ele tem que começar a tratar disso para ter uma longa vida, mas com qualidade. Não adianta você ter uma longa vida com sofrimento. É preciso viver mais, mas viver bem. E para isso acontecer, você precisa ter um acompanhamento técnico disso. Sem dúvida. Você tem toda a razão, não basta que nós acrescentemos anos à vida, nós precisamos acrescentar vida aos anos que as pessoas vivem, né? Então é qualidade de vida. Baseado nisso, eu tinha um professor de geriatria, o Dr. Moriguchi,
ele dizia o seguinte, que a geriatria deve começar na puericultura, lá quando o pediatra começa a acompanhar a criança. Porque algumas coisas, são 3 coisas basicamente que fazem diferença no processo de envelhecimento, que é a alimentação, atividade física e o prazer, motivo, razão para viver. E um dos grandes problemas também na geriatria, na cardiogeriatria, é que o paciente às vezes não tem doenças orgânicas muito importantes. Ele tem o processo de envelhecimento, mas no entanto, as mudanças estruturais na vida dele, que nós chamamos de gerontologia, levam a ele a um isolamento. Eu costumo dizer que a velhice ela é solitária, é dolorida e é cara. Então, precisa-se de uma estrutura muito grande para que possa se envelhecer. No último congresso de geriatria, agora, o mês passado, em São Paulo, teve uma mudança de paradigma, que antes nós dizíamos que a geriatria tinha 5 grandes gigantes, que eram a imobilidade, a iatrogenia, as alterações demenciais. Então, eram 5 coisas que a infetavam. Hoje nós estamos falando de uma forma mais prática, mudamos para os 5 M's. Que seria, nós, quando avaliamos um paciente geriátrico, observarmos os problemas mentais deles, que é um dos grandes problemas, os problemas demenciais. A outra coisa que nós precisamos observar é que o paciente idoso, à medida que ele procura um colega, procura outro, de uma especialidade ou de outra, ele muitas das vezes chega no consultório com uma polifarmácia, um número enorme de medicamentos. Que alguns medicamentos daqueles são mesmo necessários, mas outros já estão só causando efeitos colaterais e complicações para ele. O outro grande problema deles é a mobilidade. À medida que nós envelhecemos, nós temos uma coisa que chama sarcopenia, que é perda de musculatura, e principalmente dos membros inferiores, que nos leva a instabilidade e quedas. Então isso é um problema muito sério. E o outro grande problema que eles têm também é a complexidade. Exatamente isso que antigamente nós chamávamos de comorbidades, é a multiplicidade de problemas que eles têm, que nós precisamos analisar isso. E aí entra o geriatra para coordenar todos os outros especialistas e não deixar que nós estejamos propondo ao idoso tratamentos que, de certa forma, são desnecessários, que não vão mudar o processo de envelhecimento. E um tratamento está sempre ligado ao outro, né? Exatamente. E o mais importante, sabe, Gui, é sabermos o que de fato é importante para o idoso. Como ele quer, como ele vê aquilo. Não é impormos a ele alguns tipos de tratamento. Depois que eu fiz tudo isso, em 2016, eu fui fazer também cuidados paliativos. Cuidados paliativos é isso, nós podemos enxergar a pessoa, o ser humano, que tem um problema como o processo de envelhecimento ou uma doença incurável, nós ouvirmos a ele até onde ele quer ir, o que ele deseja da vida, nós podemos auxiliá-lo nesse tipo de situação. Porque antigamente a medicina, o médico ficava quase que numa posição de semideus, ele impunha determinados tratamentos. Hoje nós temos que olhar isso aí com um olhar muito mais humano, com uma empatia muito maior. Então isso, a geriatria hoje está mudando o seu conceito e a forma de avaliação dos idosos baseado nesses 5 M's. Eu vi você falando, doutor, sobre cuidados paliativos. E eu achei muito interessante, porque abre o olho para uma coisa que a gente não está acostumado a discutir. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre cuidados paliativos. Entrasse um pouquinho nesse assunto para a gente entender isso. Pois não. Olha, eu vou dar um exemplo um pouco mais extremado para que as pessoas entendam ao ponto que isso vai chegar e a discussão que há pelo mundo. No outro dia eu fiz uma palestra lá na Unipan e eu falei sobre isso. O Jean-Claude Godard é um grande cineasta que morreu há poucos dias atrás, e o outro, o Alain Delon, foi um dos atores aí dos anos 60, era um ator muito bonito, muito famoso e que fez muitos filmes. Todos os dois, eles chegaram a um determinado momento que não tinham doenças realmente, mas eles se sentiam tão mal com o processo de isolamento depressivo, que não achavam mais sentido para a vida, que eles foram à Suíça, eles eram franceses, mas com a cidadania suíça, e solicitaram um suicídio assistido. E lá eles autorizaram, baseado no sofrimento emocional deles, que eles fizessem o suicídio assistido. Então eu estou dizendo isso porque nós às vezes não avaliamos o paciente de uma forma tão complexa para saber todos os sofrimentos que eles têm. Não é só a doença física, a doença orgânica, não, mas todo esse processo de adoecimento. Então, o cuidados paliativos é nós enxergarmos, não é que nós vamos desistir de tratar as pessoas, nós precisamos dar a ela dignidade naquele momento, que ela possa ter uma assistência nos momentos finais, nos momentos de despedida dessa vida, que
inevitavelmente todos nós algum dia vamos ter que chegar. A finitude é uma realidade. É uma realidade. É difícil às vezes falar disso, mas isso é uma discussão que tem crescido muito pelo mundo. A França está discutindo também essa coisa do suicídio assistido. Isso parece uma loucura, mas quando você vê A Culpa é das Estrelas, o filme, tem vários filmes hoje já que abordam essa questão, né, de casos que precisam... Mas esse é um assunto que nós não vamos ver resolvido, né? Sem dúvida, é muito difícil. Porque é uma discussão que tem que aprofundar, que vai mexer com a cultura, que vai mexer com um outro lado do ser humano que não é fácil, né? Exatamente. E é uma decisão pessoal. Isso não é uma decisão médica. Isso é uma decisão do paciente, da família ou do responsável por esse paciente. Agora, o que nós buscamos, é o que você está dizendo, e a geriatria busca isso, é que nós possamos acrescentar qualidade de vida às pessoas, né? Que elas possam viver com independência. Dia desses eu atendi uma senhora de 103 anos e ela foi levada lá porque as pernas estavam fracas, ela foi ao banheiro e sofreu uma queda. Mas com 103 anos não toma um comprimido, os exames dela, a filha dela que foi levar, eu falei, olha, eu tenho a impressão que os exames dela devem estar melhor do que os nossos. Então, tem algumas pessoas privilegiadas que a medicina tem uma dificuldade muito grande de explicar por que alguns têm uma longevidade tão grande. Mas como eu disse no início, a alimentação, quanto mais saudável, colorida for a alimentação da pessoa em frutas, verduras, essas coisas todas, atividade física e motivo, razão para viver, isso é fundamental. Muito bem. Para a gente caminhar para o encerramento aqui, doutor, eu queria falar com o senhor. A gente falou de cuidados paliativos e tal, mas eu queria falar os cuidados que a geriatria, o que a geriatria prega para essa pessoa ter a qualidade de vida, mas também tem a grande preocupação com o fim. Essa coisa de, não, ressuscita aqui, não, faz isso ali, tem que fazer mais aquilo outro, e aí entra o médico para equilibrar todas essas decisões, né? Olha, aqui a gente tem que aliviar a dor, dar uma condição de fim para essa pessoa que precisa cumprir a regra natural, a regra da natureza. Né? Isso tem vindo muito à tona, tem sido discutido, a geriatria atua nisso. Excelente a sua pergunta. Quando nós falamos hoje dos EMs e da preocupação de saber até onde o paciente quer ir, até o que ele espera da vida, isso, a justiça, isso já foi homologado, já foi aprovado, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já temos no Brasil o que foi inicialmente lá nos Estados Unidos chamado de Living Will, que seria o testamento vital. Aqui no Brasil nós chamamos de diretrizes antecipadas de vidas. Qualquer um de nós temos o direito legal de decidirmos até onde nós queremos que vão conosco. Se parar o coração, não quero que me massageie, eu não quero ir para o CTI, eu não quero ser entubado. Você tem o direito legal. E nós médicos, isso seja escrito, registrado em cartório ou por uma comunicação oral e registrada na papeleta, nós temos que cumprir o desejo do paciente. Não é deixar que a pessoa faça um suicídio, que ela faça uma loucura. Mas ela tem o direito de decidir até aonde, que tipo de tratamento ela gostaria de ter. O governador Mário Covas, quando estava internado, já com câncer avançado, ele estava internado no Hospital das Clínicas de São Paulo e ele queria ir embora. Ele sabia que não tinha mais resultado do tratamento dele, ele queria ir embora. E os médicos do Hospital das Clínicas não queriam deixá-lo ir embora. E ele era muito forte, né? Personalidade muito forte. Ele foi embora e criou a lei Mário Covas em São Paulo, que todo paciente tem o direito de ter alta e decidir se ele quer ou não determinados tipos de tratamento. Lógico, né? Lógico. Nós hoje estamos no século XXI, né, Gui? Nós estamos discutindo tanto democracia, discutindo tanto direitos aqui no Brasil, no mundo inteiro está tudo muito polarizado, mas isso faz parte da vida democrática, né? É verdade que hoje ainda o direito à vida não é nosso, é do Estado, né? Nós não podemos decidir isso dessa forma, mas nós temos o direito de decidir em situações como esta, de doenças graves, de decidir até onde você quer o tratamento. Você tem E o Conselho Federal de Medicina reconhece isso, também está no Código de Ética Médica. E como eu disse, a justiça, né, tá totalmente legal isso aí. Então, são decisões, eu acho que é um mundo no século XXI. Nós estamos evoluindo e começando a falar de coisas que eram um mito até alguns anos atrás, né? Agora, doutor,
Quando é que começa a envelhecer o ser humano? Tem muita gente que fala assim, quando nasce, mas eu acho que tecnicamente parece que a medicina tem um parâmetro disso, olha, a partir de aqui você já deve ter o acompanhamento de um geriatra. Hoje nós já temos esse conhecimento. Há uns anos atrás, eu escrevi um artigo que eu dei o nome de O Tempo Não Para. Na verdade, nós começamos a envelhecer na fecundação. A partir do momento que nós fomos fecundados, formou o nosso ovo, nunca mais nós voltamos. O tempo não para, nós só vamos para frente. O processo de envelhecimento é inevitável. Mas isso que você está perguntando, tecnicamente, nós consideramos no ser humano que por volta dos 30 anos é o momento que nós começamos seria como descer a serra do outro lado. Nosso processo maior de envelhecimento começa por volta de 30 anos. Agora, como eu disse, essa paciente de 103 anos, isso aí varia muito da qualidade de vida da pessoa e do ritmo de vida que ela levou, algumas doenças que ela possa ter sido acometido durante a vida dele, e pode adiantar ou antecipar alguns processos de envelhecimento. E você disse também uma coisa muito importante, não podemos deixar para procurar um colega médico, um geriatra, um cardiogeriatra, já no estágio avançado, porque nós temos que falar de medicina preventiva, porque adoecer, podemos ter um problema na coronária, podemos ter uma hipertensão, um diabetes, mas a partir do momento que você controla aquelas doenças, você aumenta a expectativa de vida da pessoa. Se aquilo não for cuidado, como um câncer também, se você descobre numa fase precoce, você tem uma possibilidade de cura muito grande. Então, depois que as coisas acontecem, nós já passamos por uma medicina preventiva secundária, ou às vezes até terciária, ou cuidados paliativos. Mas então, a grande jogada, quanto mais cedo nós começarmos a nos preocupar com a nossa saúde e temos em mente que por volta dos 30 anos nós temos que ter uma assistência, uma preocupação um pouco maior. Nós estamos vendo aí todo mundo andar de bicicleta, fazer atividade física. De vez em quando você tem uma notícia de alguém que passou mal e acabou falecendo na pedal ou foi para o hospital. Então, a partir dali tem que se ter mais cuidado mesmo, deve-se fazer atividade física, mas com mais cuidado. E quanto mais velhos, mais atenção precisa mesmo. Muito bem, você vai ficando velho aí, vamos cuidar dos membros inferiores, já. Aí, hoje é todo mundo está recomendando isso, vai fazer caminhada, vai fazer musculação para as pernas. Falam que a batata da perna é o segundo coração. Exatamente. Né? Precisa de cuidar disso. Né? Um dos grandes problemas. Agora, cuidar orientado pelo seu médico. Exatamente. Um dos grandes problemas do paciente geriátrico, aquilo que eu falei da mobilidade, é porque nós vamos tendo uma coisa que chama sarcopenia, né? Que é essa perda de musculatura, e principalmente do quadríceps da coxa. Então, por isso o idoso anda com os passos curtos e mal levanta os pés. E você disse, né, da panturrilha, que é o nosso segundo coração, porque o sangue que sai do coração, ele sai bombeado pelo coração, pela força do bombeamento do coração. Mas o retorno venoso, ele precisa de pressão da musculatura. O caminhar ajuda também nisso, né? Então, um paciente que foi operado, por exemplo, por algum motivo, está acamado, uma viagem longa de avião, somente mulheres, às vezes, usando anticoncepcional, se não movimentam bem, o risco de formação de coágulos nos membros inferiores é muito grande, o risco de uma embolia, de um AVC, de um acidente vascular cerebral é muito grande. Valdir Mesquita, parabéns ao Dr. Marco Antônio, excelente médico e amigo da família. Cuidou do meu pai, Vivaldir, a vida toda só temos a agradecer. É bom isso? Isso é emocionante. Eu acho que de tudo o que a medicina me deu, isso aqui é o maior triunfo que nós podemos ter. Você ter o reconhecimento dos seus pacientes, da sociedade, que de fato você fez alguma diferença, isso é muito grande. Eu me sinto muito emocionado, é até difícil continuar, porque o Valdir foi uma pessoa que eu acompanhei por muitos anos e chegou no final com muita dignidade, mas infelizmente chegou ao final. Eu sinto muito a morte dele, que além de um paciente, era um amigo mesmo. Prendeu dentro de casa, né, doutor? Sem dúvida. Muito bem. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no quadro Nosso Consultório. O senhor precisa voltar mais vezes aqui. Eu sei da atribulação, sei do quanto é necessário lá no hospital, lá no HNSF, né? A sua clientela é uma clientela muito grande, e precisa do senhor lá. Mas de vez em quando o senhor precisa vir aqui para falar com a grande massa, falar com os nossos telespectadores, falar com essa nossa grande audiência aí, para passar esse conhecimento, para a gente colocar na mesa, como nós colocamos aqui hoje, essa questão do cuidados paliativos,
assuntos importantes para a família lá depois, falar, olha, viu o que o doutor Marco Antônio falou lá? Vamos discutir isso aqui. Eu acho bacana isso. Eu acho que a gente desempenha o papel. Muito obrigado, Gui. É uma honra estar aqui, principalmente no seu programa, né, com essa audiência toda sua. E voltarei sim, e até mesmo para depois falarmos lá, que eu estou lá na presidência do Conselho de Administração. Nós estamos dando uma outra grande arrancada agora no HNSF, instalando uma nova ressonância. Precisamos vir aqui depois comunicar isso à população. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Te agradeço. Feliz Páscoa. Muito obrigado por você também, todos os nossos telespectadores. Grande abraço. Abraço. Aí, falamos com o doutor Marco Antônio, pode rodar. Olha, deixa eu falar para você da Farmácia Nacional. Essa aqui é para você que gosta de comprar com facilidade e comodidade. Compre na Farmácia Nacional sem sair do carro. Drive-thru Farmácia Nacional. O mesmo atendimento de sempre, com a qualidade que você já conhece. O serviço Drive-thru Farmácia Nacional está disponível nas lojas da Rua Doutor Marculino, com a Avenida Brasil, no centro da cidade, e na Avenida Fátima Porto. Farmácia Nacional é muito mais vantagens. Preço baixo, qualidade, comodidade, agilidade e 6 lojas em Patos de Minas para melhor lhe atender. Farmácia Nacional faz muito bem. Se faz bem, a Farmácia Nacional tem. Ayandra, você tem alguma informação aí? Você está pedindo passagem aqui? Parece que você tem uma notícia mais urgente aí? Gui, conforme você adiantou aí, a jornalista Ludmila Bahia hoje acompanhou a situação de uma família. Essa família, Gui, ela é composta pelo casal, né, e 2 filhos. Tem aí um menino de 6 anos e uma menina de 1 ano. Ela é de Pirapora, tentou a vida em Uberlândia, mas não deu certo, não atingiram o objetivo que queriam, e aí decidiram voltar para a cidade de Pirapora. Com a ajuda do CREAS, da cidade de Uberlândia, a família conseguiu passagem até Patos de Minas. Aí esse casal com os 2 filhos chegaram por volta da meia-noite de hoje, aqui na rodoviária da cidade, mas teve dificuldade de falar com o CREAS. Passou a noite toda na rodoviária ali, as pessoas que passavam por ali ajudavam-lhe da forma que podiam, mas precisavam continuar a viagem chegando na cidade de Pirapora. Como hoje Patos de Minas e os órgãos públicos aí é considerado ponto facultativo, o CREAS não estava funcionando. A Ludmila Bahia acompanhou a angústia aí dessa família, e aí no fim da manhã a família conseguiu contato com o assistente social do CREAS, que comprou o guia, agendou a continuidade da viagem dessa família aí para as 4h15 da tarde de hoje até a cidade de Pirapora. O que chama a nossa atenção aí, Gui, é que a Prefeitura de Uberlândia não entrou em contato com a Prefeitura de Patos de Minas, informando que estava vindo uma família nessas condições aí, para que o CREA aqui de Patos de Minas se programasse, se organizasse. Ninguém liga para isso não, Ayandra. E aí nós também tentamos contato hoje com a Prefeitura de Uberlândia para entender por que não compraram passagem direto para Pirapora. Mandaram eles aqui para Patos de Minas, mas a gente ainda não conseguiu retorno da cidade de Uberlândia. Mas isso aí é o seguinte, infelizmente, Ayandra, é o processo do bota fora. Tira o problema daqui. Para onde vai? Não sei. Para a cidade mais próxima, para onde a gente puder pagar, para onde tiver uma verba, mas tira daqui. Tira de Uberlândia e põe no colo de Patos de Minas. Eles têm que ir para Pirapora, mas não é da nossa conta. Tira daqui, é para tirar as pessoas de lá, para tirar o problema de lá. Já vi isso acontecer demais. Mas é muito, em muitas cidades do Brasil, inclusive lá em Uberlândia. Vi isso acontecer demais. Então um negócio, é triste, mas é uma realidade, viu, Ayandra? É muito triste. É isso aí, Gui. Deixa eu dar mais um recado aqui, porque o nosso tempo está esgotado, viu, Ayandra? Peraí, deixa eu dar mais um recado aqui. Você tem intolerância à lactose e ainda se priva de alguns alimentos? Então se prepare que a Copatos tem uma linha feita especialmente para você. Consumo derivado de leite sem preocupação. A Copatos tem a melhor mussarela, 0 lactose, na versão barra. E além do requeijão, iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive, se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos. E sempre pensa em você. Copatos, sempre presente. Muito bem, vou para onde agora? O boletim epidemiológico publicado ontem pelo município mostra
e mais 130 suspeitas de dengue foram notificadas em Patos de Minas entre os dias 31 de março e 5 de abril. O município continua em epidemia da doença. Os dados divergem dos publicados pelo Boletim Estadual, que indicou números ainda maiores. Mesmo assim, a situação não deixa de ser preocupante, uma vez que o levantamento do município aponta que as notificações da doença somam 2.460 casos. Destes, 879 positivos confirmados, com registro de um óbito entre os patenses. Ao todo, 963 casos foram descartados e 617 ainda estão aguardando o resultado, né? A Páscoa está aí, nos lembrando que a vida se renova com as nossas escolhas. Um novo dia e uma nova chance de estar perto, abraçar apertado, reunir quem a gente ama e sorrir para a vida. Cicobi Credipatos deseja a todos uma feliz e doce Páscoa. Credipatos. Olha, amanhã nós vamos ter aqui no nosso programa uma entrevista especial com o Dom Cláudio, que é o bispo diocesano de Patos de Minas. Falou sobre a Quaresma, falou sobre a Páscoa, sobre a Sexta-feira da Paixão, que é amanhã, e falou muito sobre a Páscoa, falou muito sobre religião. Você precisa acompanhar de perto isso aí, tá bom? Você pode deixar para segunda, viu, Ayandra? Então, eu queria agradecer a você pela sua atenção, né? Já desejar a você uma feliz Páscoa. Amanhã o programa é especial, te espero aqui a partir do meio-dia, ok? Obrigado pelo carinho da sua atenção, obrigado pelo carinho da sua audiência. A todos uma boa tarde, já feliz Páscoa. Até amanhã.